Você foi substituída. Foi assim que meu marido de 29 anos apresentou a mulher parada ao lado dele no nosso hall de entrada. Então, ela largou uma mala vazia aos meus pés e disse: "Embale a porcaria que quiser", e deu fora. Olhei para Cláudio. Ele sorriu. Por cerca de 3 segundos, honestamente pensei que tinha entendido mal o que estava acontecendo. Era uma noite de quinta-feira no início de outubro, pouco depois das 18 horas. Eu tinha acabado de voltar do festival com 2 sacolas de compras, 1 litro de leite e o frango de rotisseria que Cláudio gostava de beliscar em pé no balcão da cozinha. Nada durante o dia me avisou que meu casamento estava prestes a acabar antes do jantar. Eu ainda segurava as chaves do meu carro quando Cláudio se afastou e a deixou entrar mais fundo na casa. Ela era mais nova que eu, talvez na casa dos 30. Cabelo escuro cacheado sobre um ombro, casaco de cor creme, botas de cano alto que batiam contra o piso de madeira que passei um sábado inteiro escolhendo 12 anos antes. Ela olhou ao redor como um comprador em uma casa aberta para visitação. "Isso é realmente mais bonito do que eu esperava", ela disse. Aquilo doeu mais do que deveria. Não porque eu me importasse se ela gostava da minha casa, mas porque ela disse como se tivesse todo o direito de julgá-la. Coloquei as sacolas de compras no pequeno banco perto da porta. "Cláudio", eu disse. "Quem é ela?" Ele suspirou como se eu estivesse atrasando uma reunião. "Esta é a Isadora." Isadora me deu um pequeno sorriso. Não amigável mais, como se já tivesse ganhado algo. Cláudio colocou uma mão no bolso. Então disse com muita calma: "Isadora e eu estamos juntos. Ela vai se mudar para cá." Eu o encarei. "Se mudar para onde?" Ele pareceu genuinamente irritado. "Para cá, Helena." Eu ri uma vez, não porque algo fosse engraçado. Às vezes, seu corpo faz coisas estranhas quando seu cérebro está tentando acompanhar. "Você trouxe sua namorada para nossa casa e disse a ela que ela vai se mudar para cá." O maxilar de Cláudio se contraiu. "Não torne isso mais feio do que precisa ser." Isadora cruzou os braços. Então olhou para a sala de estar. Eu disse a ele que deveríamos ter feito isso de forma diferente. Por meio segundo, quase a respeitei por isso. Então ela acrescentou: "Mas honestamente, arrastar isso teria sido pior." Isso acabou com qualquer respeito. Olhei para Cláudio novamente. Eu conhecia aquele homem desde os 23 anos. Eu sabia como ele coçava o lado do nariz quando estava mentindo. Sabia como ele ficava quieto quando estava com medo. Sabia qual ombro doía quando a chuva estava chegando. E ainda assim, parado ali na minha frente, ele parecia alguém que eu tinha conhecido 5 minutos antes. Ele acenou com a cabeça para Isadora. "Ela realmente sabe como fazer um homem se sentir apreciado." Aí estava a frase projetada para ferir. Senti o golpe. Não de uma forma dramática de filme. Foi menor que isso, mais afiado, como prender o dedo em um caco de vidro. Isadora olhou para o meu suéter, depois para os meus tênis. Eu tinha usado aqueles sapatos para ir ao supermercado porque meus joelhos estavam me incomodando a semana toda. Cláudio continuou: "Você deixou de agir como uma esposa anos atrás, Helena. Talvez isso devesse ter acontecido antes." Eu não respondi porque de repente não estava olhando para o Cláudio de 56 anos. Estava me lembrando do Cláudio de 27 anos parado ao meu lado, do lado de fora do nosso primeiro sobrado alugado no Batel, segurando uma caixa de pizza e sorrindo, porque tínhamos exatamente R$ 200 sobrando até o dia do pagamento. Naquela época, eu achava que sobreviver a coisas difíceis juntos significava algo. Aparentemente, só significava algo para mim. Isadora caminhou em direção às escadas. "Vou precisar do armário esvaziado esta noite."
Eu me virei. Com licença? Ela apontou para a mala perto dos meus pés. Apenas pegue o que você precisa. Roupas, produtos de higiene, o que for. O resto pode ser resolvido depois. Olhei para a mala, depois para ela e de volta para Cláudio. Ele não a impediu. Esse foi o momento em que algo dentro de mim mudou. Não curou, não endureceu, apenas mudou. Eu assenti, tudo bem. Isadora piscou. Cláudio franziu a testa. Acho que ambos esperavam gritos, talvez choro. Talvez eu me agarrando à manga de Cláudio e perguntando como ele podia fazer isso depois de quase 30 anos. Em vez disso, peguei a mala e a levei para cima. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade para abrir o closet do quarto. Não embalei muito. 2 calças, 3 blusas, roupas íntimas, meus remédios, o velho cardigan cinza que eu usava quando o ar-condicionado do hotel ficava muito frio. Então, peguei minha bolsa de laptop do escritório, o porta-joias da minha mãe da prateleira de cima e uma pasta grossa do pequeno cofre à prova de fogo. Fiquei no quarto por alguns segundos antes de sair. O quarto parecia exatamente o mesmo. Cama feita, os óculos de leitura de Cláudio na mesa de cabeceira, minhas pantufas perto da cômoda. Incomodou-me que coisas comuns pudessem ficar ali tão calmamente, enquanto minha vida acabara de se partir ao meio. Quando voltei para baixo, Isadora estava na minha cozinha abrindo armários. Ela segurou uma das minhas velhas canecas de cerâmica. Estas provavelmente podem ir. Olhei para ela. Eram da minha mãe. Ela congelou pela primeira vez. Pareceu envergonhada. Desculpe. Cláudio olhou para o relógio. Helena, não vamos transformar tudo em uma questão sentimental. Eu quase disse algo cruel. Eu queria. Em vez disso, peguei minhas chaves. Você não terá que se preocupar comigo dificultando as coisas esta noite. Cláudio relaxou. Isso me disse tudo. Lá fora, o ar de outubro havia esfriado. Beatriz Fontes, minha vizinha do outro lado da rua, estava arrastando sua lixeira para a garagem. Ela parou quando viu a mala. Então ela viu meu rosto. Ela atravessou a rua sem sequer vestir um casaco. Helena! Abri a parte de trás do meu Subaru. Beatriz baixou a voz. O que aconteceu? Engoli em seco. Aparentemente fui substituída. Sua boca se abriu. Ela olhou para a casa. Você quer ficar comigo? Balancei a cabeça. Não, porque não amasse a Beatriz, mas porque não suportaria ficar sentada a 10 casas de distância de Cláudio e Isadora a noite toda. Preciso de um lugar neutro. Me ligue, ela disse. Vou ligar. Dirigi para o sul, em direção ao centro de Curitiba, e me hospedei em um Ibis perto do Batel, quarto 417, cama de casal carpete bege, uma pequena cafeteira, uma fotografia emoldurada do Jardim Botânico na parede. Sentei-me na beirada da cama sem tirar o casaco. Por quase 10 minutos apenas olhei para o chão. Então chorei em silêncio. Chorei pela mulher que eu tinha sido aos 25 anos, pelas prestações da casa, pelas manhãs de Natal, por todos os anos em que confundi ser necessária com ser amada. Por volta das 23h40 daquela noite, abri meu laptop. Digitei um e-mail para o Dr. Cardoso, o advogado que cuidou da papelada da minha empresa por mais de 15 anos. Cláudio trouxe outra mulher para casa esta noite e me mandou embora. Preciso saber o que posso proteger legalmente amanhã. Li 2 vezes. Então apertei enviar. Às 7h08 da manhã seguinte, Cardoso ligou. Ele ouviu sem interromper. Então fez uma pergunta. Helena, você se lembra do que fizemos depois que a construtora do Cláudio quase faliu 8 anos atrás? Olhei pela janela do hotel para os carros se movendo pela Avenida Visconde de Guarapuava. Sim. Houve uma pausa. Então Cardoso disse, bom, porque acho que o Cláudio não se lembra de tanto quanto você. E foi aí que percebi algo.
Por anos, Cláudio andou por aí agindo como se fosse o dono de toda a nossa vida. Mas quase tudo que mantinha essa vida de pé estava sustentado pelo meu crédito, minha renda, meus registros e meu nome. A primeira instrução de Cardoso foi simples: não toque em nada por raiva. Eu estava sentada na pequena escrivaninha do quarto 417 com o café do hotel esfriando ao meu lado. O que exatamente isso significa? Significa não esvaziar contas. Não cancele nada só porque pode. Não mande uma mensagem para o Cláudio da qual você se arrependerá depois. E não presuma que seu nome em um bem significa que um juiz o entregará automaticamente a você. Essa última parte me tirou da fantasia de vingança que eu nem sabia que estava começando a ter. Esfreguei minha testa. Então, o que eu faço? Nós documentamos. Essa se tornou a palavra do dia, documentar. Às 9 da manhã, eu estava no escritório de Cardoso, na rua Marechal Deodoro, com meu laptop. Declarações de imposto de renda, cópias de escrituras, registros comerciais, extratos de seguros e 2 blocos de notas amarelos. Cardoso já havia lidado com o suficiente das minhas confusões financeiras ao longo dos anos para que nada o chocasse facilmente. Ainda assim, quando terminei de explicar como Cláudio havia trazido Isadora para dentro de casa, ele se recostou e tirou os óculos. Ele realmente a mudou para lá enquanto você ainda estava morando lá? Sim. E te mandou embora? Sim. E ela jogou uma mala em você? Assenti. Ele me encarou por um segundo. Isso é agressivamente estúpido. Eu ri. Não foi minha intenção. Foi a primeira vez que ri desde a noite anterior. Então Cardoso ficou sério novamente e analisou tudo item por item. Minha empresa de contabilidade era minha, embora ainda precisasse de uma avaliação adequada, porque éramos casados. O dinheiro que herdei da minha mãe permaneceu em uma conta separada, o que ajudou. Vários investimentos eram rastreáveis a essa herança. O Subaru estava em meu nome. A Range Rover que Cláudio dirigia era propriedade da minha empresa e havia sido designada a ele quando ele ainda cuidava do desenvolvimento de clientes para mim. Essa parte fez Cardoso parar. Ele ainda a está usando todos os dias. Ele ainda está trabalhando para sua empresa. Não. Então precisamos providenciar uma devolução legal. Imaginei Isadora sentada no banco do passageiro, provavelmente presumindo que pertencia a Cláudio. Senti um pequeno e feio lampejo de satisfação. Depois me senti culpada por gostar disso. Cardoso pareceu ler meu rosto. Você tem o direito de estar com raiva, Helena. Eu sei. Só não deixe a raiva se tornar sua advogada. Isso era muito Cardoso. Seco o suficiente para ser irritante, inteligente o suficiente para estar certo. Na hora do almoço, tínhamos um plano. Não vingança, proteção. Eu pararia de pagar as contas pessoais de Cláudio, seus cartões de crédito pessoais, a mensalidade do seu clube, o depósito que ele usava para equipamentos de negócios, as assinaturas que ele havia adicionado às minhas contas, seus seguros pessoais adicionais, qualquer coisa que eu não fosse legalmente obrigada a continuar cobrindo. Por anos eu paguei essas coisas automaticamente, às vezes porque era mais fácil, às vezes porque Cláudio esquecia, às vezes porque ele dizia: "Você pode dar um jeito nisso, Helena?" Eu sempre dava um jeito, esse era o problema. De volta ao hotel, abri o painel do nosso banco online e comecei a fazer uma lista. Não movi dinheiro naquela tarde. Não cortei os serviços da casa, não toquei em nada que pudesse criar problemas mais tarde. Simplesmente me removi do papel de equipe de resgate financeiro não remunerada. 4 dias se passaram. Cláudio não ligou, nem Isadora. No domingo de manhã, Beatriz me trouxe café da manhã de uma confeitaria local e sentou-se à minha frente no saguão do hotel. "Você está com uma aparência terrível", ela disse. "Obrigada.
Quer dizer, emocionalmente. Assim é bem melhor. Ela empurrou um recipiente de ovos mexidos em minha direção. Você precisa comer. Eu belisquei. Beatriz ficou viúva 6 anos antes. Ela tinha um jeito de falar sobre a dor sem transformá-la em uma cerimónia. Você continua checando o celular, ela disse. Eu sei. Esperando que ele se desculpe. Não. Ela ergueu uma sobrancelha. Olhei para baixo. Talvez. Beatriz não disse nada por um momento, então ela estendeu a mão e apertou a minha. Isso doeu mais do que se ela tivesse me dado um conselho, porque a verdade era que uma parte de mim ainda queria que Cláudio ligasse e dissesse que tinha enlouquecido. Eu queria que ele dissesse que Isadora tinha ido embora quente. Ele sentia muito que 29 anos significaram mais do que uma noite humilhante em outubro. Em vez disso, na tarde de terça-feira, ele me mandou uma mensagem. Você bloqueou o Visa. Foi só isso. Sem olá, sem desculpas, apenas o Visa. Fiquei olhando para a mensagem até a tela escurecer. Então eu ri. Uma risadinha triste desta vez. O cartão não havia sido bloqueado. O pagamento dele falhou porque eu parei de transferir dinheiro para a conta que o cobria. 2 dias depois, Cardoso providenciou a devolução da Range Rover para minha empresa. Cláudio respondeu com 3 mensagens de texto raivosas e um recado de voz. Você está sendo ridícula, Helena. Isadora e eu precisamos de transporte. Isadora e eu como se fossem um lar agora. Como se eu fosse a locadora irracional cortando o aquecimento no inverno. Eu não respondi. Na semana seguinte, uma das cobranças do seu clube de campo foi recusada. Depois, o pagamento de uma linha de crédito pessoal venceu. Em seguida, outro cartão parou de funcionar. Nada dramático aconteceu de uma vez. Isso foi quase pior. A vida de Cláudio começou a encolher aos poucos. Um aviso de atraso de cada vez. Enquanto isso, eu ainda estava vivendo com 2 malas, ainda acordando às 3 da manhã, ainda estendendo a mão para o outro lado da cama do hotel por hábito. As pessoas imaginam que a vingança é emocionante. Na maior parte do tempo, eu me sentia cansada. Na segunda semana, mudei do Ibis para o quarto de hóspedes de Beatriz. Tinha papel de parede floral, um ventilador de teto que fazia um clique a cada 3 rotações e um colchão que aparentemente sobreviveu ao governo Sarney. Dormi melhor lá do que no hotel. Então, numa quinta-feira à noite, alguém bateu na porta da frente de Beatriz. 3 batidas fortes. Eu sabia quem era antes que ela abrisse. Cláudio estava na varanda deles de jeans e um moletom do Curitiba, parecendo furioso. Ele não perguntou se podia entrar. Para onde você moveu o dinheiro? Beatriz olhou para mim. Saí e fechei a porta atrás de mim. Que dinheiro? Não brinque comigo. Seu rosto estava vermelho. Não consigo acessar metade da conta. Os cartões estão sendo recusados. A Range Rover sumiu. O que você fez? Eu o encarei. Havia tantas coisas que eu queria dizer. Em vez disso, uma coisa saiu. Você não me perguntou uma vez se estou bem. Ele piscou. O quê? Você não perguntou onde estou hospedada. Não perguntou se tenho o que preciso. Você nem mesmo perguntou se cheguei em casa segura naquela noite. Cláudio soltou um suspiro frustrado. Helena, não torne isso emocional. Eu quase sorri. Aí estava. 30 anos de casamento reduzidos a uma frase. Por que você veio aqui, Cláudio? Ele desviou o olhar. Preciso saber onde está o dinheiro. Assenti lentamente. Exatamente. Ele passou as 2 mãos pelo rosto. Este é o nosso dinheiro. Então seu advogado pode perguntar ao meu sobre isso. Qual é? Não, Helena, não. Pela primeira vez, ouvi algo desconhecido na minha própria voz. Não, raiva, finalidade. Abri a porta. Cláudio disse, você vai se arrepender de dificultar as coisas. Virei-me para trás.
Acho que já me arrependi o suficiente por nós dois. Então entrei. Meus joelhos tremiam tanto que Beatriz teve que me dar um copo d'água. Na manhã seguinte, Cardoso ligou às 8h13. Sua voz soava diferente, mais tensa. Helena, encontramos algo em um dos arquivos antigos da construtora. Sentei-me à mesa da cozinha de Beatriz. Que tipo de algo? Um empréstimo de 7 anos atrás. Pode ainda haver uma conexão de garantia cruzada com uma de suas empresas. Parei de respirar por um segundo. Quão ruim? Ainda não sei. Isso me assustou mais do que qualquer número poderia, porque pela primeira vez, desde que deixei Cláudio, não se tratava de assistir a vida dele desmoronar. Havia uma chance de ele poder arrastar parte da minha junto com ele. Passei a maior parte da minha vida adulta acreditando que se eu mantivesse bons registros, pagasse as contas em dia e nunca assinasse nada que não tivesse lido 2 vezes, poderia me proteger de desastres financeiros. Na tarde de sexta-feira, eu não tinha mais tanta certeza. Cardoso espalhou os antigos documentos do empréstimo sobre a mesa de conferências. Este é o problema. Ele tocou um parágrafo no meio da página 17. Aproximei-me. Garantia cruzada. Possivelmente. Isso soa caro. Pode ser. 7 anos antes, Cláudio havia pego dinheiro emprestado para um pequeno projeto de construção ao norte de Curitiba. 12 sobrados. Nada enorme. Pelo menos foi como ele descreveu. O que eu não tinha entendido era o quão agressivamente ele havia tomado empréstimos contra outros interesses comerciais quando o projeto ficou sem dinheiro. Uma antiga empresa LTDA havia conectado brevemente um dos meus imóveis comerciais à estrutura de empréstimo. Qual o tamanho da exposição? Ainda estamos determinando isso. Na pior das hipóteses, Cardoso hesitou. Cerca de R$950 mil. Sentei-me para trás. Pela primeira vez, não tive uma resposta inteligente. R$950 mil não me deixaria na rua, mas era o suficiente para doer, o suficiente para adiar a aposentadoria, o suficiente para apagar anos de economia cuidadosa, porque meu marido decidiu que papelada era algo com que outras pessoas se preocupavam. Naquela noite, Beatriz e eu carregamos 4 caixas de arquivo do meu depósito para a sala de jantar dela. Aos 67 anos, ela não deveria estar levantando caixas. Aos 54, aparentemente, nem eu. No meio da segunda, meu joelho esquerdo fez um som como alguém pisando em plástico bolha. Beatriz olhou para mim. Isso soou caro. Tudo soa caro esta semana. Trabalhamos até quase 2 da manhã. Antigos contratos de fechamento, correspondências bancárias, declarações de imposto de renda, aditivos de empréstimo, eu passei anos organizando os negócios de outras pessoas. No entanto, lá estava eu, usando óculos de leitura sobre os olhos cansados, procurando em meu próprio passado por um documento que pudesse me salvar. Por volta de 1h30, Beatriz foi para a cama. Eu continuei. Em algum momento, encontrei uma foto antiga dentro de uma pasta. Cláudio e eu, em um jogo no Couto Pereira. Ele estava com o braço em volta dos meus ombros. Parecíamos felizes. Olhei para ela por mais tempo do que deveria. Então, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Cláudio. Você precisa consertar isso antes de destruir nós dois. Quase joguei o telefone do outro lado da sala. Nós dois. Ele havia trazido outra mulher para nossa casa, me expulsado e, de alguma forma, eu ainda era responsável por evitar o colapso dele. Por um minuto perigoso, considerei ligar para ele. Talvez pudéssemos desembaraçar tudo juntos. Talvez, se eu o ajudasse a estabilizar as dívidas, o divórcio pudesse permanecer civilizado. Então percebi o que estava fazendo, resgatando-o novamente. Coloquei o telefone virado para baixo.
Às 2h07 da manhã, encontrei o documento. Era um aditivo de quando refinanciei o imóvel comercial através da minha empresa. Lembrei-me da reunião porque Cláudio reclamou o tempo todo. Cardoso havia Insistido em remover aquele imóvel da estrutura de garantia. Na parte inferior estava a assinatura do gerente do banco. Tirei uma foto e mandei uma mensagem para Cardoso. Desculpe pela hora, olhe a página 3. Ele respondeu 11 minutos depois. Eu te odeio. Então outra mensagem apareceu, mas acho que você encontrou. Ri tão alto que Beatriz gritou do andar de cima. Você está viva! Acho que sim. Então ria mais baixo. Na segunda-feira, Cardoso confirmou. O banco ainda precisava de documentação e havia detalhes a serem resolvidos, mas o imóvel em si parecia protegido. Sentei-me no meu carro depois e chorei. Não porque tinha vencido, mas porque por 3 dias eu genuinamente acreditei que 30 anos de descuido de Cláudio poderiam estender a mão e pegar algo que eu construí sem ele. O alívio durou até quarta-feira. Cardoso me chamou de volta ao seu escritório. Desta vez, havia apenas uma pasta em sua mesa. Antes de te mostrar isso, ele disse, preciso que você não tire conclusões precipitadas. Isso nunca é uma introdução reconfortante. Ele virou o documento em minha direção. Era um pedido de refinanciamento de vários meses antes. O nome de Cláudio estava lá, o meu também. Olhei para a assinatura. Essa não é minha assinatura. Você tem certeza? Eu assino cheques desde antes de você ter cabelos grisalhos, Cardó. Essa não é minha assinatura. A sessão do reconhecimento de firma fez meu estômago se contrair. Eu nunca conheci o tabelião listado, nunca compareci a essa assinatura, nunca aprovei o refinanciamento. O que acontece agora? Nós documentamos tudo corretamente. Registros originais, histórico eletrônico, registros do cartório. Não acusamos ninguém até sabermos exatamente o que aconteceu. Você acha que o Cláudio falsificou? Acho que estabelecemos os fatos primeiro. Essa era a maneira de Cardoso me dizer sim, sem dizer sim. Então, ele abriu outra planilha. Também terminei a revisão preliminar da dívida. Olhei para o total por um segundo. Achei que devia haver um zero a mais. 2.900.000 aproximadamente. Olhei novamente. Empréstimos comerciais sem garantia, avais pessoais, passivos fiscais, linhas de crédito 2, empreendimentos imobiliários fracassados que eu mal sabia que existiam. Como eu não sabia disso? Cardoso juntou as mãos. Você conhecia as finanças domésticas, conhecia as empresas que administrava. Ele fez uma pausa. Aparentemente, Cláudio tinha outra vida financeira. Sentei-me ali ouvindo o zumbido do ar-condicionado. O caso, de repente, parecia quase simples. Outra mulher, outro relacionamento. Eu entendia a traição assim. Mas isso significava que enquanto eu preparava almoços, pagava IPTU, contribuía para contas de aposentadoria e dizia a mim mesma que finalmente estávamos seguros, Cláudio estava cavando um buraco nas minhas costas. Meu telefone tocou antes de eu sair do escritório de Cardoso. Isadora. Quase recusei. Então a curiosidade venceu. Alô? Por vários segundos ninguém falou. Finalmente ela disse, Helena. Sua voz não parecia em nada com a da mulher que jogou uma mala aos meus pés. O que você quer? Preciso te perguntar uma coisa. Pergunte ao Cláudio. Eu perguntei, e ele continua mudando a resposta. Apoiei-me no balcão da recepcionista de Cardoso. Que pergunta? Ela baixou a voz. Quanto dinheiro o Cláudio realmente tem? Fechei os olhos. Não vou discutir finanças com você.
O clube ligou. Os cartões dele não estão funcionando. Alguém apareceu ontem por causa de um empréstimo. Isso parece algo que você deveria discutir com seu namorado. Ele disse que você está fazendo isso. Claro que disse! Então Isadora disse algo que me fez parar. Ele me disse para não me preocupar, porque você daria um jeito. Abri os olhos. O quê? Ele disse, a Helena vai dar um jeito, ela sempre dá. Por anos eu pensei que Cláudio via minha competência como algo que ele respeitava. Ali, com o telefone pressionado contra o ouvido, finalmente entendi. Ele começou a vê-la como um seguro contra seu próprio comportamento. Isadora respirou de forma trêmula. Helena, acho que o Cláudio mentiu para nós duas. Olhei através das portas de vidro em direção ao estacionamento. Não, Isadora. Minha voz estava mais baixa do que eu esperava. Ele mentiu para você. Então acrescentei, acho que ele contava comigo. Isadora perguntou se poderíamos nos encontrar pessoalmente. Meu primeiro instinto foi não. Na verdade, meu primeiro instinto foi algo menos educado do que não. Essa era a mulher que entrou na minha cozinha, inspecionou minhas canecas de café e me informou que meu armário precisava ser esvaziado para ela. Agora ela queria tomar um café. A vida tem um senso de humor estranho. Combinamos em um café no Batel às 10 da manhã seguinte. Lugar público, luz do dia, sem drama. Cheguei cedo e pedi um café. Isadora entrou 12 minutos atrasada. Quase não a reconheci. Sem casaco de cor creme, sem botas de cano alto, sem cabelo cuidadosamente cacheado. Ela usava leggings pretas, tênis e um moletom cinza. O cabelo estava preso. Ela parecia mais jovem e cansada. Obrigada por vir, ela disse. Ainda não decidi se vou ficar. Ela assentiu, justo. Isadora sentou-se à minha frente, mas não pediu nada. Por alguns segundos ela continuou dobrando e desdobrando o canto de um guardanapo. Finalmente ela disse, ele me disse que a casa era dele. Eu não disse nada. Ele disse que a comprou antes de você realmente começar a ganhar dinheiro. Não é verdade. Ele disse que possuía 3 imóveis de aluguel. Não exatamente. Seu rosto se contraiu. Ele disse que a Range Rover era dele. Essa nem de perto. Ela olhou para a mesa. Então veio a parte que eu não esperava. Ele me disse que você dependia dele. Parei de levantar meu café. O quê? Ele disse que você não tinha condições de ir embora. Algo frio se instalou no meu estômago. Isadora continuou falando. Ele disse que pagava por tudo. Disse que sua pequena empresa de contabilidade mal dava lucro. Minha pequena empresa de contabilidade. Eu tinha 12 funcionários. Cuidávamos da folha de pagamento e dos registros financeiros de dezenas de empresas locais. Cláudio sabia exatamente o quanto eu ganhava. Inclinei-me para trás. O que mais? Isadora parecia desconfortável. Helena, o que mais? Ele disse que você estava ficando confusa. Eu a encarei. Com dinheiro. Essa doeu de forma diferente. Eu podia tolerar ser chamada de chata, velha, pouco atraente e uma má esposa. Eram insultos, mas confusa? Cláudio sabia que minha mãe desenvolveu demência antes de morrer. Ele sabia o quão apavorada eu ficava toda vez que perdia minhas chaves depois disso, e ele usou esse medo para fazer seu caso parecer razoável. Isadora deve ter visto algo mudar no meu rosto. Eu não sabia se acreditava nessa parte. Mas você acreditou o suficiente. Ela olhou para baixo. Sim. Pelo menos ela não fingiu o contrário. Eu sabia que ele era casado, disse ela. Não vou te insultar fingindo que não sabia. Bom, pensei que seu casamento já tinha acabado. Não tinha. Sei disso agora. Tomei um gole de café. Estava morno. Então Isadora me surpreendeu. Sinto muito pela mala.
quase ri. De todas as coisas pelas quais ela poderia se desculpar, amá-la. Eu estava me exibindo. Para quem? Ela não respondeu. Não precisava. Para Cláudio, claro. Eu queria que ele visse que eu não estava intimidada por você. E você estava. Ela finalmente olhou para mim. Sim. Essa resposta foi honesta o suficiente para eu acreditar. Não a perdoei. Não então. Mas ela parou de parecer uma vilã de desenho animado sentada à minha frente. Ela parecia uma mulher de 35 anos que fez uma escolha feia e estava começando a entender o preço. Quanta dívida? Ela perguntou. Pergunte ao Cláudio. Ele não me conta. Então isso também é uma informação. Ela assentiu lentamente. Antes de sairmos, ela disse: ele continua me dizendo que você vai ceder. Levantei-me e vesti meu casaco. Ele vem dizendo isso a si mesmo há 30 anos. 3 semanas depois, o advogado de Cláudio me acusou de desmantelar deliberadamente nossas finanças para puni-lo. A mediação foi realizada em uma sala de conferências no centro da cidade. Cláudio sentou-se à minha frente em um terno azul marinho que eu comprei para ele para o casamento da nossa sobrinha. Ele parecia mais velho, não arruinado, apenas cansado. Seu advogado, um homem chamado Keller, argumentou que passei anos posicionando ativos sob meu controle. Cardoso não ficou na defensiva. Ele abriu uma pasta. Vamos estabelecer quando essa reestruturação começou. Declarações de imposto de renda, cartas de banco, negativas de empréstimo, documentos do projeto de construção fracassado de Cláudio 8 anos antes. Depois, e-mails. Um era do próprio Cláudio. Cardoso o leu em voz alta. Coloque o que precisar no nome da Helena. Eu não entendo essa porcaria. Silêncio. Olhei para baixo porque tive medo de rir. Do outro lado da mesa, até o Sr. Keller parecia irritado com seu próprio cliente. Cláudio se inclinou para ele. Isso foi tirado de contexto. Cardoso ergueu uma sobrancelha. O contexto tem 3 páginas. Fique à vontade para ler. Essa era a versão de sarcasmo de Cardoso. Então ele apresentou o pedido de refinanciamento. O clima mudou imediatamente. Ele deslizou uma cópia pela mesa. Senhor Almeida, ainda estamos verificando o histórico deste documento. Então, não estou fazendo uma acusação. Cláudio olhou para ele. Seu rosto perdeu a cor. Cardoso continuou. A senhora Almeida afirma que não assinou isso. Cláudio não disse nada. O senhor sabe por que a assinatura dela aparece aqui? Eu teria que dar uma olhada. O senhor está olhando. Cláudio olhou para seu advogado. Keller pegou a página. Vamos fazer uma pausa. Ninguém argumentou. Fora da sala de conferências, sentei-me em um banco ao lado dos elevadores. Minhas mãos estavam frias, não triunfantes frias. Isso havia deixado de parecer uma disputa conjugal. Cláudio passou por mim sem falar. Isadora estava esperando perto do saguão. Ela se levantou quando o viu. O que aconteceu? Aqui não. Cláudio, o que aconteceu? Ele continuou andando. Isadora o seguiu. Então ela parou e olhou para mim. Eu podia ver a resposta começando a se formar em seu rosto. A casa grande, a Range Rover, os jantares, o relógio, as histórias, todas essas coisas faziam Cláudio parecer rico. Mas a riqueza nunca foi o que sustentou sua vida. Outra pessoa estava fazendo isso, eu. E agora eu não estava mais. No final daquela semana, Isadora havia-se mudado da casa no Batel. Beatriz me ligou depois de ver um SUV branco na entrada da garagem. Ela está com caixas. Eu estava no corredor de cereais do Pão de Açúcar. Você está espionando o meu marido. Prefiro vigilância de vizinhança. Apesar de mim, sorri. Que tipo de caixas? Helena. O quê? Você que perguntou. Eu ri. Então a voz de Beatriz suavizou. Ela parece miserável. Por um momento, senti algo inesperado. Não satisfação, pena. Não o suficiente para convidar Isadora para o Natal, mas o suficiente para entender que as consequências nem sempre precisam de aplausos.
Às vezes, elas simplesmente chegam. Naquela noite, Cardoso ligou. As negociações do divórcio estavam avançando. Cláudio queria um acordo. Ele está perguntando o que seria necessário para você acabar com isso rapidamente, disse Cardoso. Olhei ao redor do quarto de hóspedes de Beatriz. 2 malas, o porta-joias da minha mãe, uma pilha de pastas jurídicas. Pela primeira vez, percebi o quão cansada eu estava. Parte de mim queria dizer sim para quase tudo. Então Cardoso acrescentou: antes de decidir, Helena, acho que você deveria voltar para casa e pegar o resto de seus pertences pessoais. Eu não sabia ainda, mas essa viagem seria mais difícil do que qualquer coisa que Cláudio ou Isadora tivessem feito comigo, porque a traição é fácil de odiar quando está na sua frente. A memória não. A casa cheirava igual. Essa foi a primeira coisa que me pegou. Não o silêncio, não a falta da Range Rover, não o fato de o SUV branco de Isadora ter sumido. Era o cheiro. Café, madeira velha e a vela de canela que eu costumava acender na cozinha nas noites mais frias. Fiquei dentro da porta da frente com a mão ainda na maçaneta. Por um momento, meu corpo esperava que Cláudio chamasse do andar de cima. Em vez disso, nada aconteceu. A visita foi combinada através de nossos advogados. Cláudio estava fora pela tarde e eu tinha 3 horas para pegar meus pertences pessoais. Comecei no andar de cima. Meus joelhos estavam especialmente ruins naquele dia. O estresse fazia isso. Assim como o tempo de Curitiba. Na metade da escada parei e segurei o corrimão. Houve um tempo em que eu podia carregar uma criança dormindo por aquelas escadas sem pensar nisso. Agora eu precisava de um corrimão apenas para me carregar. Esse pensamento me irritou mais do que me entristeceu. O quarto parecia diferente. Isadora havia movido as coisas. As coisas dela já não estavam lá, mas eu podia ver onde estiveram. Minha bandeja de joias havia sido empurrada para uma gaveta. As roupas de Cláudio estavam espalhadas pela cadeira. 2 taças de vinho estavam na cômoda. Eu queria jogá-las contra a parede. Em vez disso, as coloquei na lava-louça. 30 anos de hábito são difíceis de matar. Embalei fotografias à colcha da minha avó, livros e uma caixa de cedro com cartas. Então, encontrei nosso álbum de casamento. Estava embaixo de várias revistas, no fundo do armário. Sentei-me no chão. Grande erro. Meus joelhos imediatamente me informaram que levantar exigiria negociações. Mesmo assim, eu o abri. Lá estava eu com 25 anos, uns 15 quilos mais magra, cabelo mais volumoso do que tinha o direito de ser. Cláudio estava ao meu lado, em um smoking alugado, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Em uma foto, ele estava sussurrando algo no meu ouvido. Lembrei-me do que ele disse. Se este bolo cair, vamos para o McDonald's. Ri quando vi. Então comecei a chorar. Não lágrimas bonitas, do tipo que o nariz escorre e você tem que limpar o rosto com a manda do suéter porque os lenços estão lá embaixo. Eu não estava chorando porque queria Cláudio de volta. Isso me surpreendeu. Eu estava chorando por ela, a mulher na fotografia. Ela achava que amor significava ficar. Achava que o sacrifício ganhava lealdade. Achava que se trabalhasse duro o suficiente, perdoasse o suficiente, organizasse o suficiente e carregasse o suficiente, eventualmente alguém notaria o quanto ela havia feito. Fiquei sentada ali por quase 20 minutos, então meu telefone tocou. Beatriz, você está bem? Como você sabia? Você está aí há 2 horas. Encontrei o álbum de casamento. Ela ficou quieta. Quase quero dar a ele o que ele quer, admiti. O que ele quer? Um acordo rápido, menos discussões. Talvez eu devesse apenas deixá-lo ter mais e acabar com isso. Beatriz respirou fundo. Então ela disse algo que anotei mais tarde porque não queria esquecer. Estar cansada
Não é o mesmo que estar errada. Olhei para a fotografia novamente. Não. Não o quê? Não, não é. A audiência de conciliação aconteceu 11 dias depois. Não houve um juiz dramático batendo o martelo, nenhuma sala de tribunal cheia de espectadores. Divórcios reais geralmente são menos cinematográficos e mais fluorescentes. Salas de conferência, blocos de notas café ruim, números. Cláudio queria a casa no batel. Isso me surpreendeu. Pensei que ele queria dinheiro. Aparentemente, perder Isadora mudou algo. Talvez a casa fosse a última peça de sua antiga imagem que ele ainda conseguia se ver mantendo. Seu advogado argumentou que era um bem conjugal. Cardoso concordou que apenas a escritura não resolvia a questão. Isso importava. Eu não tinha direito mágico a tudo porque a papelada estava no meu nome. Mas a papelada importava. Assim como a origem do dinheiro, assim como a dívida, assim como minha empresa, assim como os registros que mantive por anos. Após horas de negociação, chegamos à estrutura que finalmente fazia sentido. Eu ficaria com a casa. Cláudio manteria certos interesses remanescentes em seus empreendimentos. Eu abriria mão de reivindicações sobre vários ativos que não queria. Ele permaneceria responsável pelos substanciais avais pessoais e passivos vinculados a seus empreendimentos, sujeito ao acordo final e aos direitos dos credores. Essas obrigações totalizavam cerca de R$ 2.900.000. Não porque eu lhe entreguei a dívida, mas porque ele havia assinado por ela. Quando o acordo foi finalmente delineado, Cláudio olhou para os papéis, depois para mim. Você realmente vai ficar com a casa? Sim. Você nem precisa de tanto espaço. Quase ri. Você trouxe outra mulher para dentro dela. Ele desviou o olhar. Isso foi um erro. Esperei por um pedido de desculpas. Alguns hábitos demoram a morrer. Nenhum veio. Do lado de fora do fórum mais tarde, o vento de novembro cortava meu casaco. Isadora estava parada perto dos degraus. Eu não a esperava. Cláudio a viu e parou. O que você está fazendo aqui? Vim pegar algumas coisas que você deixou no meu apartamento. Ela estendeu uma pequena caixa. Ele a pegou sem agradecer. Então caminhou em direção ao estacionamento. Isadora ficou. Eu deveria ter continuado andando. Em vez disso, parei. Ela olhou para mim. Eu pensei que estava tomando o seu lugar. Não havia muita arrogância nela. Apertei meu casaco ao redor de mim. Nunca houve um lugar para tomar. Ela engoliu em seco. Sei que o que fiz foi errado. Sim. Eu realmente pensei, ela parou, que ele era rico. Uma risadinha miserável escapou dela. Isso também. Olhei para o estacionamento onde Cláudio havia desaparecido. Você não roubou minha vida, Isadora. Ela ergueu o olhar. Você herdou as mentiras dele. Seus olhos se encheram. Não abracei. Não disse a ela que tudo estava bem. Não estava. Mas eu também não a odiava mais. Isso me fez sentir melhor do que eu esperava. Cheguei ao meu Subaru bem quando Cláudio chamou meu nome. Ele correu pela calçada. Helena! Eu me virei. Ele estava lá, segurando a caixa de Isadora. Pela primeira vez em todos os anos que o conheci, Cláudio parecia genuinamente perdido. O que eu devo fazer agora? A pergunta atingiu um velho reflexo. Imediatamente minha mente começou a trabalhar. Ligue para o banco, reestrutura a dívida, venda isso, negocie aquilo, faça uma planilha, conserte. Eu quase podia sentir 30 anos de memória muscular me puxando em direção a ele. Então parei. Olhei para o homem que passei a maior parte da minha vida adulta protegendo das consequências. Eu não sei, Cláudio. Ele me encarou. Abri a porta do carro. Fale com seu advogado. Então entrei. Ao sair, verifiquei o retrovisor. Cláudio ainda estava parado nos degraus do fórum.
Um ano antes eu teria voltado. 6 meses antes eu teria feito uma ligação. Naquela tarde continuei dirigindo. Pela primeira vez em quase 30 anos, Cláudio tinha um problema e eu deixei que continuasse sendo dele. 4 meses após a finalização do divórcio, comprei uma poltrona reclinável para mim. Isso provavelmente não soa como uma declaração de independência. Mas você não conhecia o Cláudio. Durante anos, sempre que sugeria comprar uma para a sala de estar, ele fazia uma careta. Isso é para gente velha. Aparentemente, fazer 54 anos, desenvolver joelhos ruins e passar 30 anos casada com ele ainda não me qualificava. Então, em uma manhã de sábado em março, Beatriz e eu fomos a uma loja de móveis no bairro de Santa Felicidade. Experimentei 6 poltronas. Beatriz sentou-se em todas ao meu lado, como se estivéssemos testando carros de luxo. Quando finalmente encontrei uma que apoiava minha lombar corretamente, ela assentiu. É essa. É feia. Helena, já passamos da fase de sofrer pela estética. Comprei aquela poltrona e ela se tornou uma das minhas coisas favoritas na casa. E sim, eu sei como isso soa. A casa em si demorou mais. Quando voltei a morar nela, esperava me sentir vitoriosa. Não senti. Os cômodos eram muito silenciosos. A geladeira parecia ridiculamente barulhenta à noite. Por quase um mês dormi mal. Às vezes, acordava às 4h30 e estendia a mão para o outro lado da cama antes de lembrar que não havia ninguém lá. Em outras manhãs, ouvia a porta de um carro do lado de fora e instintivamente pensava que Cláudio estava em casa. A liberdade aprendi nem sempre chega parecendo liberdade. Às vezes, parece uma cadeira vazia na mesa da cozinha. Então, comecei a mudar as coisas. Nada dramático. Comprei um colchão novo, pintei o antigo escritório de Cláudio com um creme suave e o transformei em uma sala de leitura. Coloquei as canecas de cerâmica da minha mãe de volta no armário da cozinha. Contratei alguém para consertar o corrimão solto nos degraus dos fundos que Cláudio prometeu consertar por 6 anos. Então, a primavera chegou. Fui para fora. Jardinagem sempre foi minha. Não de Cláudio não, nossa. Minha. Passei 2 sábados limpando folhas secas e arrancando ervas daninhas. Meus joelhos protestavam toda vez que me levantava. Na tarde de domingo, minha lombar estava tão rígida que eu tinha que andar pela cozinha como alguém com o dobro da minha idade. Beatriz apareceu trazendo limonada. Você percebe que pessoas normais contratam adolescentes para fazer isso. Eu gosto de fazer. Você está andando como um cowboy. Vá para casa, Beatriz. Ela se sentou na minha varanda. Eu trouxe biscoitos. Você pode ficar. Foi assim que a maior parte da minha cura aconteceu. Não através de grandes revelações, mas através de terças e sábados comuns, café com Beatriz. Trabalho, um bom livro, um jantar tranquilo, aprendendo que eu podia assistir o que quisesse na televisão sem alguém reclamar. Então o Walter chegou. Ele era um Golden Retriever de 8 anos em um abrigo perto de São José dos Pinhais. Focinho grisalho, um pouco acima do peso, uma orelha dobrada de forma diferente da outra. A voluntária me disse que seu dono anterior havia se mudado para uma casa de repouso. Walter se aproximou e encostou sua cabeça enorme na minha perna. E eu o entendi imediatamente. Beatriz olhou para mim. Você vai levá-lo para casa. Ainda não decidi. Walter sentou-se no meu pé. Você foi escolhida. 20 minutos depois, eu estava preenchendo a papelada. No caminho para casa, Walter babou em metade do banco de trás do meu Subaru. Beatriz se virou para olhá-lo. Você já passou 30 anos treinando um macho teimoso. Pelo menos este pode escutar. Ri tanto que tive que parar no estacionamento de um posto.
Essa foi a primeira vez que ri de Cláudio sem amargura por baixo. Eu ouvia coisas sobre ele ocasionalmente. Curitiba não é exatamente uma cidade pequena, mas é pequeno o suficiente para que as notícias se espalhem quando as pessoas se conhecem há anos. Cláudio alugou um apartamento na zona norte da cidade. Ele vendeu uma participação remanescente em um projeto de construção. Seu advogado trabalhou com os credores em relação às dívidas. Não houve prisão dramática, nenhum bilionário misterioso chegando para puni-lo, nenhum juiz ordenando que ele vivesse debaixo de uma ponte. Ele simplesmente teve que lidar com as obrigações que passou anos evitando. Isso parecia justo. Isadora nunca mais voltou. Ouvi dizer que ela se mudou para outro condomínio no centro. Ela me enviou uma mensagem cerca de 2 meses após o divórcio. Quase a apaguei. Dizia: "Sinto muito não apenas pela mala por tudo." Olhei para a tela. Então digitei: "Espero que você tenha aprendido algo." Ela respondeu: "Eu aprendi." Esse foi o fim do nosso relacionamento. E honestamente, foi o suficiente. Em uma manhã de abril, sentei-me na varanda dos fundos com um café, enquanto Walter roncava ao lado da minha cadeira. O cachorro conseguia dormir através de qualquer coisa, exceto o som de uma embalagem de queijo. O quintal estava começando a ficar verde. Olhei para meu reflexo na janela escura. Raízes grisalhas aparecendo linhas ao redor dos meus olhos. 10 quilos a mais que não iriam a lugar nenhum rapidamente. Por anos tratei silenciosamente essas coisas como evidências. Evidências de que talvez Cláudio tivesse parado de me notar porque eu falhei em algum teste. Eu não era jovem o suficiente, magra o suficiente, interessante o suficiente. Então pensei no que Cláudio realmente queria. Admiração sem responsabilidade, uma mulher que via o relógio, mas não via a conta. Alguém que acreditava na história que ele contava sobre si mesmo. Isso não tinha nada a ver com minha cintura. Envelhecer não destruiu meu casamento. Apenas me deu experiência suficiente para finalmente reconhecer o que estava errado com ele. Os joelhos ainda doíam. Às vezes, ainda sinto falta de ter alguém ao meu lado no jantar. E havia noites em que 30 anos de memórias pareciam mais pesados do que eu gostaria. A cura não apagou nada disso. Apenas impediu que essas coisas controlassem o que viria a seguir. A parte engraçada foi que Cláudio passou meses dizendo a todos que eu o arruinei. Por um tempo isso me incomodou. Então uma manhã percebi algo tão simples que não acreditei que levei tanto tempo. Eu não arruinei Cláudio. Não criei suas dívidas, não assinei seus avais, não o fiz mentir para Isadora. E certamente não o forcei a entrar em nossa casa com outra mulher e dizer à sua esposa que ela havia sido substituída. Tudo o que fiz foi parar de ficar entre um homem adulto e as consequências de suas próprias escolhas. Por anos pensei que amar alguém significava ajudar a carregar seus fardos. O que eu não entendia era que se você carrega outro adulto por tempo suficiente, eventualmente ele pode esquecer que deveria andar. Cláudio achou que eu tirei tudo dele. Eu não tirei. Apenas parei de resgatá-lo. E no final, isso foi o suficiente. Se você já teve que parar de resgatar alguém que amava, provavelmente entende por que isso pode ser mais difícil do que ir embora. Se você se sentir à vontade, me conte sobre isso nos comentários. Obrigada por passar este tempo comigo.